Oiê! Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular com quem luta por um mundo mais justo e saudável. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! O alerta urgente da líder indígena Moira Mapuche sobre o que estamos perdendo e o caminho para recuperar. A força ancestral que move as ruas do outro lado do Atlântico. Conheça a tradição dos Egungun no Benin. A juventude reescreve um novo futuro a partir da tradição das quebradeiras de coco babaçu. Uma receita abraço para a ceia, com gosto de memória afetiva. Tudo isso e muito mais agora no Bem Viver. Da Patagônia à Amazônia, povos originários vivem sob constante ameaça. Um avanço do sistema capitalista sobre florestas, água e modos de vida. Uma realidade cruel. Diante desse cenário, um chamado que a gente sempre trouxe aqui se fortalece, o bem viver. Uma proposta de recosturar a harmonia, o cuidado e o respeito mútuo entre povos e terra. Para saber sobre essa luta e quais são os caminhos possíveis, a nossa repórter Beatriz Draghi Ramos conversou com a líder indígena Moira Milan, do povo Mapuche da Argentina. Ancestralidade para um mundo alternativo. O terricídio são todas as formas pelas quais o sistema agride a vida e todas as formas de vida. Portanto, quando se fala de feminicídio, está se falando de terricídio. Quando se fala de epistemicídio, que é toda a estrutura de culturas e línguas que estão morrendo, é terricídio. Quando se fala da perseguição à espiritualidade dos povos indígenas, da perseguição a autoridades espirituais e políticas indígenas, está se falando de terricídio. Quando se fala de ecocídio, genocídio, tudo isso é terricídio. O ponto principal do conceito de terricídio é entender que todas as vidas se conectam, se montam e que todas são muito, muito importantes. Nenhuma vida é desprezível ou descartável. Capitalismo e o bem viver alternativo. Nós temos uma definição para o bem viver, que é restabelecer a harmonia, o respeito e a solidariedade entre os povos e para com toda a natureza. Portanto, não se pode falar em bem viver se houver pessoas que continuam envolvidas em um processo de destruição da vida. Pode-se pensar em melhorias laborais, em melhores salários para os trabalhadores, mas se essas melhorias salariais dependerem da destruição da floresta, dependerem da destruição da terra, então não estaríamos diante do bem viver. O bem viver propõe uma nova matriz civilizatória. É um paradigma civilizatório diferente, onde restabelecer a harmonia tem como princípio fundamental o reconhecimento de toda a vida. No entanto, o bem viver é possível e sem descartar a tecnologia, mas sim construindo um modelo tecnológico que seja respeitoso com a natureza e com a cultura dos povos. A luta pelo bem viver. Lutar sem ser antipatriarcal, sem ser anticolonialista, é uma contradição. Lutar contra o patriarcado sem ser antirracista é uma contradição. Nós temos que destruir o sistema em todas as suas formas. Não apenas agora, não somente lutar para obter privilégios enquanto outros setores sofrem. Creio que os povos indígenas e as mulheres, sobretudo neste tempo, estão fazendo ou estão levando adiante uma luta muito importante na destruição deste sistema. E estão propondo, inclusive, uma agenda do feminismo, a luta antipatriarcal, a luta anticolonial. E não pode haver uma vitória nessa luta se o sistema inteiro não for desintegrado. Amazônia e Patagônia juntas. É uma situação muito dura, muito difícil. Todo o Aimapu, território mapuche, está sob assédio do fascismo e, sobretudo, do sionismo internacional. Eu moro na Patagônia, no sul, na província de Chubut. Lá, a Mekorot, que é uma empresa de água israelense, chegou à Patagônia para fazer a privatização das águas. O presidente Milei é uma pessoa muito ruim. É uma pessoa maluca que está fazendo de tudo para destruir a vida dos
dos territórios e dos povos, militarizando, trazendo armas de Israel. Praticamente ele está presenteando a Patagônia ao Estado de Israel. E, recentemente, ele aprovou uma lei para explorar mega mineração nas áreas periglaciais. Eu gostaria que as pessoas que estão vendo essa entrevista entendessem a importância da Patagônia, a importância das geleiras. Somos um reservatório de água doce para o mundo. A Patagônia e a Amazônia têm que ser irmãs. A Patagônia e a Amazônia estão neste momento sob alerta, com muitas ameaças. A Patagônia e a Amazônia correm perigo. E eu convido meus irmãos do Brasil, meus irmãos brasileiros, a que apoiem a luta do povo mapuche, porque é uma luta pela vida da Patagônia. A Patagônia não deve ser responsabilidade apenas do povo mapuche, é de toda a humanidade. E Milei é, neste momento, um pesadelo. Precisamos do apoio do mundo para acabar com o seu governo, que é um governo de morte. E agora estamos com presos políticos, com famílias inteiras na clandestinidade. Há mortos também, há desaparecidos. É uma situação muito difícil. Na Argentina, há uma blindagem midiática para que os argentinos não saibam o que estamos vivendo. Se você me visitar nos 200 quilômetros que separam a minha comunidade das cidades mais importantes da Patagônia, você tem que passar por muitos postos. Há militares e todas as forças de segurança do Estado Federal e provinciais se juntaram e armaram uma força conjunta chamada Comando Unificado. E eles têm luz verde para invadir, prender e até mesmo matar. Tudo isso está acontecendo hoje. Estamos pensando que se o poder econômico e político dos Estados Unidos, de Israel e Milei abrindo as portas, estão pondo os sustentáculos e suas armas em nossa cabeça, como o povo mapuche, e o mundo não sabe disso. Pode terminar em um massacre. A sabedoria da terra. Hoje, o sujeito social e político é a terra. Hoje, o sujeito social e político é a terra. E é em torno dela que estamos nos unindo e toda esta terra também está conspirando conosco para lutar contra este sistema de morte, este sistema capitalista, onde os maus, os maléficos, detêm o poder hoje. Portanto, é preciso olhar para a terra, é preciso ouvir a terra. É ela quem nos dá a sabedoria. E creio que isso me enche de esperança. Saber que não dependemos de líder nenhum, que não dependemos de Messias nenhum, que não dependemos de Redentor nenhum. Dependemos da terra, que é muito mais sábia do que nós. Demarcação! Já! Demarcação! Já! Na resposta! O fim do ano está chegando e se você ainda estava com dúvida sobre o que levar para a ceia, a solução pode ser doce e afetiva. Se prepara para anotar porque a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar a fazer um biscoito de Natal. Uma receita fácil, perfeita para as férias e que vai encher a sua casa com aquele cheirinho inesquecível. É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem? Chegou o Natal. Vamos fazer bizcocho? Uma receita bem diferentona com gengibre. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 350 gramas de farinha de trigo, 3 ovos, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 80 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de gengibre ralado, 1 colher de chá de canela em pó. Gente, chegou o Natal. Eu amo o Natal. Estou muito empolgada porque a gente vai fazer uma receita hoje que eu nunca tinha feito. Mas com vocês eu tomo coragem. Vamos lá? E além disso, ó, com um veículo novo. A primeira coisa que a gente faz é misturar açúcar mascavo com manteiga, bater até ele ficar um creme. Ó, esse aqui é o creminho. Tá vendo? Aí a gente vai adicionar os ovos, um por um. O restante dos aromatizantes, baunilha, a canela, o gengibre e de aos poucos a farinha. Vamos dar uma olhadinha. Ó,
Perfeito. Tá vendo essa textura aqui? Tá ótima. Tá mole, mas ainda firme. Olha aqui. Agora ela vai pro papel filme. A gente vai levar ela para gelar uns 30 minutos, para ela ficar mais firme e a gente conseguir cortar. Geladeira, 30 minutos. Deu uns 30 minutos, ela tem que ficar assim, ó. Você aperta e não vai. Aqui é um movimento rápido, lembrando que ela tem manteiga e ela fica mole muito rápido, então o que eu fiz? Forrei aqui embaixo com plástico fio e eu vou tratar de esticar mesmo com ele, assim, ó. Ela não precisa ficar muito fina, nem muito grossa também, tá vendo? Olha, eu acho que já a gente tá chegando. Aí a gente pega a nossa forma, um fiozinho de óleo, pode ser com a faca, pode ser com um copo, não tem problema. Ainda eu acho que ela está um pouquinho grossa, tá vendo? Eu não consigo puxar direito, ó, ficou fofinho, mas eu acho ela um pouquinho grossa. Tá vendo? Que aí tá sobrando a metade. Aí sim, eu puxo com facilidade. Maravilha. E agora, ó, a gente tira as rebarbas. Aqui um movimento rapidinho, tá? Aí, mientras a gente pré-calienta no seu forno, eles podem ficar na geladeira. E assim a gente faz até acabar nossa massa. Essa rebarba a gente amassa de novo, volta para a geladeira e faz de novo. Gente, o cheiro tá maravilhoso e os biscoitos prontinhos. Olha aqui, que lindinhos. Lógico, a gente deixa esfriar um pouquinho, ou eles soltam para comer, né? Lembra que eu falei que estava muito gordinho? Ó, acontece isso quando a gente corta muito grosso, tá vendo? Biscoitos de Natal. Fácil, rápido, lindo, que delícia. Eu tenho aqui do Armazém do Campo esses sucos maravilhosos. Olha só, esse aqui é de uva, integral, ó, com selo de orgânico, é importante. E aí a gente come biscoito, toma um suquinho e é só ser feliz. Você gostou da receita? Faz e marca a gente nas redes sociais, RemaChef, Chefe Restaurante, mas você sabe, né? Agora, minha vez. Que delícia! Que presente gostoso para compartilhar, né? E falando em presente, uma boa sugestão é a cesta de fim de ano do Armazém do Campo, repleta de produtos da reforma agrária, uma opção saborosa e saudável. Confira no site armazendocampo.com.br. E vale lembrar também das ações solidárias do MST, que seguem distribuindo alimentos de verdade por todo o Brasil. Para apoiar, acesse mst.org.br ou as redes sociais do movimento. E agora a gente sai do clima natalino e mergulha em uma outra tradição, antiga, mas que segue pulsando forte, resistindo ao tempo e às distâncias. Do outro lado do Atlântico, no Benin, o culto aos Egungun continua movimentando ruas, famílias e histórias que a diáspora levou para o mundo. No sul da África, um novo festival ganha força e reafirma a espiritualidade iorubá como um patrimônio que atravessa gerações.
No Benin, o culto a Egungun atravessa gerações e segue como um dos pilares da identidade iorubá em diversas comunidades da África Ocidental. O canto é entoado em coro pelos membros da família Iloko Arelu, inclusive pelas crianças. É uma forma de reafirmar a ligação da comunidade com Yanda Ogu, o ancestral que trouxe a divindade Egungun de Oyo, na Nigéria, para Saqueté, no Benin. Ali, a vida cotidiana se entrelaça com a espiritualidade. O chefe da divindade, Osene Kolade, explica a religião dos antepassados. O cristianismo e o islã chegaram recentemente, com a colonização e a escravidão. Mas a divindade Egungun já existia antes. Aquele que dedica tempo para cuidar bem da divindade Egungun, que permanece fiel a essa religião e não mistura outras práticas, faz com que a família viva em paz. Ele mesmo estará em paz, os filhos estarão bem e a família ficará em harmonia. Em Saqueté são reconhecidas 16 divindades iorubanas, entre elas o Batalá, Xangô, Ogum, Orô e Oyá. A grande festa do Egungun, porém, é a única celebrada a cada 3 anos, pois é a mais custosa e exige longa preparação. A próxima está prevista para março de 2026. A aparição dos eguns é um dos pontos mais importantes da vida espiritual da comunidade. Envolve rituais preservados com rigor. A família Iloko Arelu, guardiã da divindade em Saqueté, é responsável pela confecção das roupas e pela preparação das danças que permitirão a manifestação. Instalada em Itabalé, nome que remete ao pátio de balé, título dado ao chefe dos Egungun, a família mantém viva essa herança. Saqueté é como a base da religião Egungun aqui no Benin, e a maior parte dos orixás está aqui em Saqueté. O que eu gostaria de dizer é dirigida aos afrodescendentes, porque talvez eles não saibam exatamente de onde vieram, se do Benin, da Nigéria ou de outro país. Mas peço que não esqueçam suas raízes, que retornem, que venham ao Benin, que venham a Saqueté, que participem do festival. Na tradição iorubá, o Egungun é a morte que retorna de forma espiritual e visível. Quem dá corpo aos ancestrais são os Ogé, homens iniciados e responsáveis por incorporar os eguns usando roupas sagradas. Eles conduzem o Ixã, bastão que abre caminho para o renascimento do ancestral diante da comunidade. O jovem Abiodun Adekian explica como a tradição se mantém viva. Quando uma criança nasce no hospital e pertence a uma família como a nossa, já há um sinal que se percebe ali mesmo. Às vezes ela nasce com um bastão na mão, que permanece com ela. Nesse caso, entende-se que se trata de um Amunchan, aquele que guarda o bastão do Egungun. Para o Ogé, surge algum sinal no rosto ou em outra parte do corpo que indica que ele é o Ogé. Na nossa família, se isso acontece e não tomamos as providências para realizar as cerimônias de iniciação da criança, ele terá problemas ao longo da vida. Só quando fazemos os rituais é que ele alcança a paz. Foram nossos ancestrais que trouxeram a divindade Egungun para cá, para Saqueté, desde Oyo, na Nigéria. Somos, portanto, descendentes de Oyo. Antes de morrer, nossos ancestrais dedicavam tempo para explicar à jovem geração da época como cuidar da divindade. Depois deles, aqueles que vieram a seguir também se encarregavam de nos transmitir esse conhecimento. E é assim que a tradição continua. No portão do não retorno, em Uidá, 2 esculturas de Egungun guardam o monumento que marca a despedida dos que foram enviados às Américas. Segundo o chefe da divindade, em Saqueté, havia a compreensão de que aqueles que morriam na travessia teriam suas almas recebidas pelos espíritos Egungun, garantindo seu retorno ao território ancestral. O corpo físico não pode voltar, mas a alma sempre retorna. Então, quando essas almas voltarem, para evitar que fiquem vagando por aí, são os Egunguns que irão recebê-las. E depois disso, aqueles que pertencem à nossa família serão reencarnados como Egunguns.
Muitos elementos das religiões afro-brasileiras, como o candomblé, preservam práticas originadas de comunidades que cultuavam o Egungun na Nigéria e no Benin. No Brasil, o culto principal à divindade Yorubá está na ilha de Taparica, na Bahia. Para o chefe dos Eguns em Saqueté, esse legado mantido fora da África reforça a importância de que a própria comunidade no Benin continue se dedicando aos rituais e festivais que sustentam a identidade iorubá. Eles formaram famílias lá e hoje nós precisamos garantir que as nossas tradições continuem. Fico feliz em saber que lá fora eles também se esforçam para manter algumas dessas práticas. Mas se queremos que nossas tradições e nossas identidades culturais endógenas se perpetuem, precisamos nos dedicar a participar do festival. Se esses irmãos, esses descendentes, esses irmãos e irmãs puderem voltar para casa de vez em quando, participar física, moral e financeiramente das celebrações das nossas divindades, acredito que isso será algo muito bom. A tradição nunca deve desaparecer. Se alguém morre, os que ficam devem continuar, porque é a nossa tradição, é a nossa cultura, é a herança da nossa família. Se um dia isso desaparecer, significaria que a própria família desapareceu. Viva a tradição dos Egungun no Benin! Essa foi a nossa última reportagem da nossa série especial sobre a África. Esperamos que você tenha curtido e aprendido mais sobre essa diversidade desse continente gigante em tamanho e importância. Para rever tudo, basta acessar youtube.com/Brasil de Fato. E falando em ancestralidade, no Bico do Papagaio, no Tocantins, o babaçu é muito mais do que uma palmeira. É um conhecimento que as quebradeiras de coco passam para a nova geração. Agora, a juventude pega esse legado nas mãos e, com criatividade, transformam a tradição em novas oportunidades. E, acima de tudo, em uma escolha de futuro. Quem chega mais para nos contar sobre essa história é a Mariana Castro. Eu tô quebrando a palmeira, me sabida, botou cachorro nas alturas. Na comunidade de Juverlândia, formada por cerca de 180 famílias no estado do Tocantins, por todos os lados estão preservadas frondosas palmeiras de babaçu, protegidas por lei, mas também pela determinação das famílias. O babaçu é a principal fonte de renda na região e deu origem ao grupo Pindova, nome que remete à palmeira jovem. Amanda Xavier é uma das integrantes do grupo. A nossa comunidade é uma comunidade tradicional de quebradeira de coco. E a partir daí, desse projeto, a gente começou a desenvolver, artesanatos, colar, brinco, pulseira, chaveiro, cinto e várias outras coisas do coco babaçu. O grupo de jovens foi formado com o apoio do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, o MICCB, e da ONG Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins, a APATO. Por isso, além do foco na produção, também atua na preservação das palmeiras, como explica a artesã Andreina Fernandes. Além da gente estar usando uma coisa da biodiversidade natural, a gente está no movimento, junto com o MICCB também, na preservação das palmeiras e do meio ambiente, porque o clima hoje está muito quente e nós sabemos que é por causa da devastação, tanto das palmeiras como da outra floresta que temos no nosso estado. Um dito famoso entre as quebradeiras de coco babaçu é que dele tudo se aproveita. Um exemplo é a parte fibrosa, localizada entre a casca e a amêndoa, chamada de mesocarpo, rico em fibras, amidos e sais minerais. Dele é preparada uma espécie de farinha, historicamente usada para fazer mingau e combater a fome e a insegurança alimentar, como explica o professor Márcio Freitas, neto e filho de quebradeira de coco, que compõe o grupo Pindova. O mesocarpo é um dos subprodutos do babaçu, é uma massa que fica localizada entre o epicarpo e o endocarpo, que é essa massinha branca, e aí ele é processado, e a gente já conhecia o mesocarpo desde criança, né? Era um produto que era utilizado pelas quebradeiras, por ser algo que elas conseguiam produzir, tinha um processo de carência social, então era um produto que era barato para elas, e aí elas utilizavam muito na culinária para
com a gente mesmo que era filho e utilizava isso quando era criança, enfim, de outros processos que elas já vinham trabalhando também. Além disso, também na medicina ele era muito utilizado para cicatrização de algumas feridas, para desinflamação intestinal e até para produtos também faciais que ele vem sendo utilizado atualmente. O grupo, que já tem atuação no ramo do artesanato, se desafia agora na culinária e produz cookies da farinha do mesocarpo. A ideia é, além de produzir, repassar esse conhecimento para outros grupos e difundir a receita, nutritiva e com base na biodiversidade e luta pela preservação das palmeiras, como complementa Márcio. A gente veio participando e aí a gente fez alguns produtos com a massa do mesocarpo e dentre eles a gente trabalhou o próprio biscoito do babaçu. E o biscoito a gente acabou tendo um pouco de dificuldade no dia dessa capacitação, então nessa cozinha a gente chegou e resolveu modificar algumas coisas da receita do biscoito do mesocarpo e a partir daí surgiu o cookie do mesocarpo. E aí pra gente é um processo muito importante trabalhar com o mesocarpo, porque é mais um dos subprodutos do babaçu que vem sendo inseridos nesse processo de trabalho das juventudes. E aí, além de todos esses fatores da culinária e da saúde que o mesocarpo já tem, a gente consegue perceber ele como uma estratégia de estar fazendo a visibilização desses processos de trabalho das quebradeiras e mostrando que a juventude também está inserida nesse processo, que a juventude consegue se organizar e que a juventude consegue dar um toque diferente em alguns desses produtos até. Eu não, quebra-coco negro. Eu tô quebra de quebra-coco negro. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só você colocar Conversa Bem Viver. Até mais!